Olá pessoal, neste vídeo eu quero falar um pouquinho das habilidades de um consultor. As habilidades, tirando todo o perfil, a experiência que precisa para ingressar na consultoria, de repente um pouco de metodologia, certificações, estudo, formação, tudo isso é importante. Mas a habilidade que eu vou falar aqui é a habilidade na vida real, tá? Então eu vou falar basicamente aqui de três habilidades, né? Uma delas, a leitura do ambiente. Quando você vai, principalmente no começo, como você ainda está um pouco inseguro na consultoria, o cliente te chamou para fazer algum trabalho, você tem que ir lá, você tem que checar o que você vai fazer, né? Principalmente tem alguns trabalhos que você pode fazer online, 100%, principalmente treinamentos, é possível, a grande maioria dos treinamentos que não são muito técnicos, você pode fazer ele online, sem problema nenhum. Mas quando é um trabalho de consultoria, é importante que você vá até o lugar para entender o ambiente, para você fazer uma leitura do ambiente. Isso é muito importante, né? Segundo, é o poder de adaptação e a flexibilidade de mudanças, né? Porque a única certeza que a gente tem é que não vai ser igual os livros. No livro você lê uma metodologia que é a base do resto. Porém, quando você chega num ambiente real, num ambiente, numa empresa, numa indústria, a vida real ali é um pouco diferente, a dinâmica pode ser diferente, cada negócio tem a sua particularidade, né? Então, o segundo é o poder de adaptação. E o terceiro é você entender a real necessidade ou problema, né? Para você fazer uma boa recomendação. Né? Então, você entender realmente se é aquilo que o cliente está precisando, porque muitas vezes o cliente no desespero ele pode falar, vem aqui para resolver meu problema de estoque, tá? Eu vou até dar um exemplo aqui, né, um exemplo real aqui, um case nosso, que o cliente pediu para a gente fazer uma revisão, né, criar uma política de estoque. Ele não tinha uma política de estoque. Nós fizemos um trabalho uma empresa do grupo dele, né, ele gostou muito, deu muito certo, desenvolvemos uma política de estoque, estoque de segurança, ponto de reposição, fizemos um trabalho bem bacana, né, entendemos ali os excessos, o low moving, o slow moving, tudo isso que a gente vê com relação aos estoques. Quando eu fui nessa outra empresa do grupo, ele queria que eu fizesse o mesmo trabalho, porém, mandamos a proposta para fazer esse mesmo trabalho, só que quando chegamos lá, qual que foi a primeira coisa que eu percebi? Que não tinha espaço. A primeira coisa, não tinha espaço, ele tinha até um pouquinho de espaço para receber as matérias-primas, porém, quando eu cheguei na expedição, o estoque era estoque de 2 dias, 3 dias, um estoque muito limitado. Então, nós tivemos o quê? Nos adaptar. Então, eu não consigo desenvolver uma política de estoque para produtos acabados se eu não tenho espaço para colocar minimamente. Então, nós tivemos que trabalhar, mudar essa proposta, fazer um entendimento na demanda, fazer um entendimento no comportamento dos clientes, quanto que pede, tipo de produto, entender primeiro a demanda para ver o que dá para fazer com relação à reposição do estoque e tentar fazer um trabalho quase just in time, né? Porque esse cliente, ele despacha produto para vários outras empresas do próprio grupo, porém, as outras empresas também não têm muito espaço para receber. Então, nós tivemos que entender todo um contexto antes, o comportamento da demanda, para depois definir um mínimo de estoque para mandar quase um just in time. Termina a produção, manda para onde tem que mandar, porque ele não tinha espaço. Então, se eu fosse lá, se eu tivesse enviado, por exemplo, um consultor júnior, por exemplo, lá, ele ia tentar fazer uma política de estoque, mas quando saísse um resultado, ia falar, eu preciso de, um exemplo, umas 10 mil posições pallet, só que eu não tenho nem 1.000 posições pallet hoje naquela empresa. Então, a importância, então esses três pontos são importantíssimos. Leitura do ambiente, poder de adaptação e flexibilidade às mudanças e entender os problemas reais e adaptar para essa nova necessidade que vai aparecer também quando vocês estiverem na consultoria.